Boa tarde, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, 24 de novembro, quinta-feira, vamos falar sobre a prevenção do câncer do aparelho digestivo. Um mal que acomete homens e mulheres e que pode levar a pessoa à morte. Vamos finalizar esta semana toda voltada à prevenção de cânceres nos mais variados lugares e eu tenho certeza que foi muito produtivo e hoje o programa vai ser também pela variedade do aparelho digestivo. Vamos falar um pouquinho do estômago, do intestino, aqueles cânceres que acabam assustando a todos quando a gente vê no noticiário pessoas famosas, mas muitos anônimos que perdem a sua vida, que acabam sendo sequelados porque não tiveram uma prevenção adequada, que não fizeram o dever de casa, como a gente fala. Portanto, prestem bastante atenção no programa de hoje. Os abraços de hoje vão para o aniversariante de amanhã, Senhor Imade. É meu sogro, uma pessoa que eu tenho como se fosse meu pai. É uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande. Ele que ao longo da vida sempre trabalhou em prol da sua família, dos seus filhos, do Salé, da Zeina e do Serginho. Uma pessoa sempre coerente com aquilo que fala, com aquilo que faz, casado com a Dona Maria. Uma pessoa que eu tenho orgulho em fazer parte da história da vida dele. Portanto, seu Imade, parabéns. Muitos anos de vida. Conte sempre com o meu respeito, com a minha amizade, com o carinho tanto da minha pessoa como dos seus netos, que são meus filhos, a Caroline, o Paulinho, a Maria Clara, e tenho certeza que a da sua filha também, Zeina, do qual o senhor tem um carinho para lá de especial e ela para com o senhor. Parabéns, muitos anos de vida. Também um abraço especial para a dona Oralina, moradora do bairro Santa Luzia. Ela não perde um programa nosso, é uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande. Dona Oralina, que Deus abençoe sempre a sua vida e da sua família. E para Sirlene Paniago e seus familiares, moradores lá do Residencial Flores. Um abraço a todos vocês aí no Residencial Flores. De causa desconhecida, o câncer do aparelho digestivo acomete pessoas de várias idades, sendo mais comum o aparecimento do tumor no estômago e no intestino grosso. Apesar de ainda ser considerada uma doença de risco, tem alto índice de cura. Por isso a importância de se fazer um diagnóstico precoce, resultando em um tratamento menos agressivo. Como vocês veem, muito já se disse de alguns famosos. Vou citar um exemplo, Neguinho da Beija-Flor, aquele cantor que puxa o samba enredo da Acadêmicos lá de Beija-Flor, teve um câncer do intestino grosso, saiu na imprensa, está lá forte, bonito, cantando. Será que se ele tivesse descoberto num tempo maior de doença, teria a mesma felicidade de ter curado? Portanto, é muito importante que vocês prestem atenção. E sobre este assunto vou conversar com um especialista. Ele que é gastroenterologista, Dr. César Giovanni Conte. Boa tarde, Dr. César. Boa tarde, Dr. Paulo. Obrigado pela oportunidade. É um prazer tê-lo aqui e eu sempre digo que nós estamos muito bem servidos com essa leva de médicos novos, de médicos que realmente querem fazer da medicina um sacerdócio. Porque é muito difícil hoje em dia a gente ver dessa turma nova que chegou aí, alguém que não esteja comprometido. Todos são comprometidos, participam de congressos, vão aos encontros das especialidades, investem no conhecimento para oferecer as melhorias a todos nós. E aproveitando, César, eu começo lhe perguntando, como é que é formado o aparelho digestivo? Bem, a ideia inicial é de que o aparelho digestivo se constitui basicamente de um tubo que vai da boca ao ânus. Então, na sequência é boca, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, que é o intestino fino, e o cólon ou o intestino grosso, e na sequência reto e ânus, com algumas glândulas auxiliares, desde as glândulas mandibulares, o pâncreas e o fígado nesse contexto. Quer dizer então que
o tubo digestivo, o aparelho digestivo começa na boca e vai terminar lá no ânus. E é importante que vocês entendam isso, porque quando a gente fala o aparelho digestivo, as pessoas já lembram, é o estômago. Não é só o estômago. O estômago é sim um órgão importante, onde faz a digestão, por isso vem o nome digestivo, mas também participa da digestão desde a hora que você começa a sua alimentação na boca, pelo esôfago, estômago, os intestinos, a via biliar, quer dizer, tem todo um aparato que a gente vai estar discursando um pouquinho sobre cada um deles em cada pergunta que a gente for formulando. O César vai ser sabatinado aqui porque tem muita coisa e a gente precisa falar um pouquinho de cada. Quais são as causas principais, e aí você vai segmentando agora, César, para que as pessoas possam entender do câncer no aparelho digestivo? De uma maneira geral, se dividirmos em tubo digestivo e o aparelho digestivo alto e baixo, pensando nos tumores de esôfago e estômago, o álcool, o tabagismo e fatores da dieta são muito significativos. De maneira que alimentos muito condimentados ou alimentos muito salgados, ou mesmo defumados, como mostram as casuísticas enormes de câncer gástrico, que é o câncer do estômago no Japão, pelo hábito alimentar daquela população. Então, existem, por exemplo, tumores que são basicamente relacionados, os tumores de esôfago, o principal tipo histológico, a principal forma de tumor de esôfago é diretamente relacionada ao álcool e ao tabagismo. Quer dizer, então, a parte alta do aparelho digestivo, bebida alcoólica, cigarro e dieta. Erro alimentar, coisa muito condimentada, muito defumada. Então, a gente tem que abrir os olhos realmente. É o que ele disse, eu vou referendar. Na época que eu fazia medicina, quando estávamos passando na cadeira de gastroenterologia, o professor dizia que no Japão, por conta do erro alimentar, comiam com muito shoyu, com muito condimento, o câncer de estômago estava matando as pessoas que por lá viviam e se alimentavam errado. Então está aí o Dr. César já nos avisando. E a parte baixa? O câncer de intestino, ele também tem uma relação muito significativa com a dieta, e a ocidentalização dos hábitos alimentares, que é a ingesta de comidas em fast foods, fazendo com que um alto consumo de carboidratos, um alto consumo de gorduras e um alto consumo de proteínas, com um baixo consumo de fibras, é o principal fator causador e principal fator de risco para o câncer do aparelho digestivo baixo, do intestino grosso. Excetua-se dessa situação as síndromes hereditárias causadoras de câncer. Mas o câncer da população em geral, das pessoas que não têm hereditariedade nenhuma na família para câncer, tem nessa combinação de um alto consumo de carboidrato, gordura e proteína e baixo consumo de fibras, vegetais, legumes, frutas, a sua principal causa. Então vocês veem que é importante as fibras, os legumes, os vegetais, as frutas, e desde a criança você tem que ir insistindo, mostrando para que quando ele crescer ele já tenha esse hábito e tenha realmente uma prevenção já natural com a própria alimentação. Quais seriam os sintomas dessa doença tão terrível que é o câncer? No aparelho digestivo, né? Então, pensando em tumores altos, tumores de esôfago e estômago, a dificuldade alimentar, então o paciente começa a restringir determinados alimentos, ele deixa de comer alimentos sólidos, porque esses alimentos não passam pelo esôfago, considerando que ele é um tubo, né? Vômitos, perda de peso, sempre perda de peso chama a atenção para qualquer local no aparelho digestivo, para tumores, e ao aparecimento de vômitos não inexplicáveis, né? E basicamente a intolerância alimentar passa-se a pensar mais em tumores do aparelho digestivo alto. Pensando em tumores do intestino grosso, a presença de sangramento junto às fezes e a presença de alternância do hábito intestinal
Então, o paciente que habitualmente ia ao banheiro todo dia passa a não ir ou passa a desenvolver diarreia. Então, esse paciente deve ficar atento e deve procurar no médico na tentativa de identificar e de ser investigado. Então, vocês estão vendo, pessoa que está emagrecendo, pessoa que não consegue se alimentar, pessoa com fezes com sangue, pessoa com diarreia sequencial que não melhora, tem que procurar o gastroenterologista. Ele vai fechar um diagnóstico e aí ele vai ou encaminhar para um oncologista, ou ele vai fazer um tratamento já inicial. O importante é que você não fique esperando muito, porque depois a gente tem um prognóstico ruim. Eu pergunto agora, Dr. César, como é feito o diagnóstico dos cânceres do aparelho digestivo? E essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. Estamos falando hoje do câncer no aparelho digestivo. É a semana de prevenção ao câncer, semana mundial, e o programa Médico da Família está linkado, está focado na prevenção do câncer. E hoje estamos aqui com um convidado para lá de especial, um amigo nosso, com certeza já é amigo de todos vocês, porque vocês viram no primeiro bloco a capacidade de levar a informação através de respostas objetivas, transparentes, informativas, para que a gente possa realmente absorver esses conceitos e melhorar a nossa vida, a nossa alimentação, a prevenção, para não termos este problema do câncer no aparelho digestivo. Estamos aqui hoje com o Dr. César Giovanni Conte, ele que é gastroenterologista. Dr. César, eu lhe perguntei no bloco anterior sobre o diagnóstico. Porque às vezes as pessoas falam, isso aí eu vou bater um raio-x, fazer um ultrassom. É assim? Como que é feito o diagnóstico do câncer do aparelho digestivo? Baseado nos sinais e sintomas que já foram citados de emagrecimento, intolerância ou mesmo mudança do hábito intestinal ou das fezes, a forma de se investigar o aparelho digestivo é através de exames endoscópicos. Considerando que no aparelho digestivo, os tumores mais frequentes são o de estômago e de intestino grosso, de colo, como já foi citado, isso é no mundo e isso é no Brasil. A gente dispõe hoje em todo o Brasil e em Campo Grande de uma maneira muito completa de exames endoscópicos, que podem ser a endoscopia alta e a colonoscopia, que é a endoscopia baixa, feita pelo ânus, que tem a função de investigar o intestino grosso. Fez esses exames, aí você tem o indicativo, aí faz a biópsia para ver se é o câncer ou não. Seria isso? Isso mesmo. Quer dizer, então vai ter que fazer. Mas eu não posso fazer um exame de sangue? Não vai detectar. Não posso fazer um raio-x? Raio-x não aparece com a precisão da endoscopia que ele está olhando ali. E olha, eles fazem uma endoscopia como ninguém faz. Essa turma nova que está aqui está preparada. Esses dias vocês viram aqui um médico gastroenterologista também, falando daquela cápsulazinha que vai batendo foto. Gente, olha como evoluiu. Também viram ele falando num outro programa que esses aparelhos são flexíveis, não deixa sequela, não dói. Pessoa, a hora que acorda, nem lembra que fez o exame. É rapidinho, vai para o trabalho no mesmo dia. Quer dizer, não tem que ter medo, não. Acho que a gente tem que deixar esse medo de lado, porque o seu medo pode levar à sua vida. É importante detectar no início. E as pessoas, às vezes, Dr. César, elas ficam assim... esse sangramento pelo ânus nas fezes é algum outro problema. Elas têm essa dificuldade em querer entender que esse sangramento pode ser uma coisa grave? Para o leigo, todo sangramento ou toda doença ou toda dor no ânus é considerado doença hemorroidária. E que, embora seja muito frequente, só deve ser rotulada como doença hemorroidária após ser examinado por um médico especializado em tal área e em tal afecção. É muito frequente a detecção de cânceres de reto baixo ou até mesmo de ânus em estadios avançados, baseados nesse tipo de conduta em que pacientes se aconselham, se tratam com vizinhos, com balconistas
e que quando chegam ao médico já se encontram em estadios bem avançados de doença, dificultando dessa maneira o tratamento dessa doença, que é o câncer do intestino grosso, que é o câncer de reto baixo, que é facilmente detectável, inclusive por exames no consultório, o paciente acordado. Olha aí, gente, olha o alerta que o Dr. César está deixando. Sangramento pelo ânus, sangramento nas fezes, tem que ser investigado pelo especialista. Se for hemorroida, melhor, vai tratar. Se não for, tem que investigar. Esses cânceres do intestino, câncer do estômago, câncer do esôfago, do aparelho digestivo, eles têm mesmo um alto índice de cura? Com relação a outros tipos de neoplasia de pulmão, neoplasias... colo de útero, mama. Né? Ovário, existe com relação principalmente ao intestino grosso, ao câncer de cólon, é uma doença que apresenta índices de cura muito bons. E vale ressaltar que, como o senhor bem falou desde o início, a detecção precoce permite que se diagnostique um tumor num estadio mais precoce, com menor chance de invasão de linfonodos, que são os gânglios linfáticos, e menor chance também de metástases, que são sementes que saem desses tumores e se implantam em outros órgãos. Tratamento. O câncer de mama, muitas vezes, tem que tirar um pedaço da mama ou a mama inteira. O câncer de próstata, nós já vimos essa semana aqui, vai retirar a próstata, ou uma parte ou ela inteira. Câncer do aparelho digestivo, também tem que tirar uma parte do órgão? De uma maneira geral, no aparelho digestivo, a cirurgia sempre é o melhor tratamento para o tumor. Se ela não for curativa, ela pelo menos determina uma melhor qualidade de vida desse paciente. Mas a cirurgia ainda é o ponto-chave do tratamento desse tipo de tumor, que remove muitas vezes parte ou, se não, o órgão como um todo. Quer dizer, então, que também a cirurgia está indicada, bem indicada, e às vezes pode complementar com radioterapia, quimioterapia? Muitas vezes esses pacientes vão fazer quimioterapia no pós-operatório, baseados na análise da peça como um todo, do órgão como um todo, do envolvimento, mas hoje é uma tendência atual de que seja feito algum tipo de tratamento neoadjuvante, ou seja, um tratamento inicial pré-cirúrgico para diminuir a doença ou tentar controlá-la de uma maneira que a cirurgia atue em conjunto com outros tratamentos complementares. Tá aí, tá dado as dicas, basta agora que vocês façam realmente as consultas, evitem que faça isso depois de um determinado tempo e aí o prognóstico já não seja tão bom. Dr. César, eu quero agradecer a sua presença aqui, sucesso na caminhada lá de vocês, uma clínica maravilhosa, muito bem equipada, médicos profissionais do mais alto gabarito, para que aqui em Campo Grande e você do interior do estado possam ter um atendimento VIP e na mesma condição dos grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro e assim por diante. Estamos sempre aqui de portas abertas. Muito obrigado. E você, se ainda tem críticas, sugestões, dúvidas sobre este assunto, fale com a gente. O nosso e-mail, médicodafamilia@hotmail.com. Se preferir enviar uma carta, Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. Lembre-se de que o nosso compromisso é e sempre será de fé e saúde. Amanhã vai ao ar mais um programa Médico da Família até você. E como não poderia ser diferente, vamos mostrar mais uma história que vai tocar seu coração. Não perca. Amanhã eu tenho certeza que é um dia especial para todos aqueles que querem verificar o quanto de bem a gente pode fazer para o próximo. Vamos para a reflexão do dia de hoje. Não questione o que Deus lhe deu. O espinho de hoje será a flor de amanhã, pois Deus não trabalha com vírgula, jamais com ponto final. É isso, gente. Muitas vezes a gente reclama do que nós somos e temos no dia de hoje. Muitas vezes a gente reclama
daquilo que não aconteceu na nossa vida no dia de hoje. Outras vezes nos revoltamos porque uma pessoa tem uma felicidade e nós ainda não encontramos. Outras vezes porque alguém tem um bom cargo, um bom trabalho, uma boa família e nós ainda não acertamos. Mas podem ter certeza, tem o tempo de Deus e tem o tempo dos homens. Todos somos filhos por igual de um único Pai, que é Deus. E Ele está sempre de braços abertos para nos acolher, para nos perdoar, porque Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações. Mas é muito bom para um pai saber que um filho o ama, o respeita e tem a certeza de que as coisas vão acontecer na hora certa, no momento certo, de acordo com o merecimento de cada um. Continue acreditando, tenha fé, não desista nunca dos seus sonhos, porque eles vão se tornar realidade. Creiam nisso e vocês transformarão a sua vida e das pessoas que estão ao seu redor. Tenham todos um bom final de tarde, uma excelente noite. Fiquem com os anjos de Deus e até amanhã no programa Médico da Família. Até você.